Deus dos bancos do Brasil. Conhecimentos bancários. Não tem essa coisa de conhecimentos bancários, na verdade a maioria da coisa é só os produtos que os bancos usam, né? Daí falando de coisas de aposentadoria. E falando disso, tem 3 páginas, é muito conteúdo. Vamos lá. Primeiro, plano de aposentadoria e pensões privadas, né? Os planos de previdenciários podem ser averbados ou instituídos e podem oferecer juntos ou separadamente os seguintes tipos básicos de benefício: o tipo de renda por sobrevivência, o tipo de renda por invalidez, o tipo de renda por morte e o tipo de renda por pecúlio por morte. Tá. Tipo renda por sobrevivência, a renda a ser paga ao participante do plano que sobreviver ao prazo contratado, geralmente denominado de aposentadoria. Renda por invalidez, renda a ser paga ao participante de correção de invalidez total e permanente ocorrida durante o período de cobertura depois do cumprido o período de carência estabelecido no plano. Pensão por morte, renda a ser paga aos beneficiários indicados na proposta de inscrição em decorrência da morte do participante, ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano. Pecúlio por morte, importância em dinheiro pagável de uma só vez aos... Deixa eu pegar meu lapisinho para riscar essas coisinhas. Pagável de uma só vez ao beneficiário indicado na proposta de inscrição em decorrência da morte do participante ocorrido durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano. Pecúlio por invalidez, importância em dinheiro pagável de uma só vez ao próprio participante em decorrência de sua invalidez total e permanente ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano. Daí aparecem os planos, tipos de planos de benefícios, PGBL, VGBL e FAP. PGBL, daí fala alguns pontos desses caras. O PGBL não garante rentabilidade, ele tem uma dedução de imposto de renda de até 12% da renda bruta, permite transformar em renda vitalícia, paga o imposto de renda sobre o valor total resgatado e o risco dos títulos que compõem a carteira. Risco é o dos títulos que compõem a carteira. PGBL significa Plano Gerador de Benefícios Livres, ou seja, cheirinho livre, né? Daí vem, aparece o VGBL. VGBL significa Vida do Gerador de Benefícios Livres. Não garante rentabilidade, não possui incentivo fiscal e não deduz o imposto de renda. Ele permite transformar em renda vitalícia também, paga o imposto de renda apenas sobre os rendimentos. E tem o risco dos títulos que compõem a carteira. E por fim, o plano do tipo FAP. Fundo de aposentadoria e pensão individual. O fundo de aposentadoria e pensão individual não garante rentabilidade. Dedução do imposto de renda de até 12%, a mesma do PGBL, da renda bruta. Tem que resgatar o valor total, não pode transformar em renda vitalícia e paga imposto de renda sobre o valor do resgatado, o mesmo do PGBL, e o risco é dos títulos que compõem a carteira. É o mesmo do PGBL, né? Planos, agora sobre planos de seguro. Seguro é um contrato aleatório pelo qual das partes se obriga, mediante cobrança de prêmios, a indenizar indenizar uma outra, de um perigo ou prejuízo eventual. Prejuízo, classificação geral dos seguros. No Brasil, o seguro é classificado em dois grandes grupos: seguros sociais e seguros privados. Seguros sociais são operados pelo Estado através da Previdência Social e incluem assistência médica, aposentadoria, pensão, acidentes de trabalho e outros benefícios. Seguros privados são operados por empresas privadas de seguros, podendo ou não ser obrigatórios. Podem apresentar características sociais, como, por exemplo, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT. Há ainda outro tipo de classificação que divide o seguro em 3 grandes ramos: vida individual, vida em grupo e acidentes pessoais. Saldo e ramos, quer dizer, os 3 tipos é vida, saldo e saúde e ramos elementares. O de vida se divide em vida individual, vida em grupo e acidentes pessoais. O saúde não tem uma divisão escrita aqui. Os ramos elementares está escrito demais ramos do seguro, tais como incêndio, automóveis, lucros cessantes, transportes. Risco. Sobre o risco dos planos de seguros, né? Nas operações de seguro, o risco é o objetivo de seguro, configurando a probabilidade de um determinado evento futuro atingir um interesse econômico para o segurado ou beneficiário.
Pode ser considerado também como uma incerteza para a relação à perda. Risco é um evento aleatório cuja ocorrência acarretará prejuízo econômico, todavia nem sempre o risco é considerado segurável. As condições que definem o risco como sendo segurável são ser possível, uma vez que segurar risco impossível é o mesmo que admitir um contrato sem objetivo. O risco tem que ser futuro, ou seja, que ainda não tenha ocorrido até o momento do contrato. Não pode já ter ocorrido, né? E o risco de ser incorreto, o que caracteriza o fato de aleatório e que não pode ser dissociado do contrato de seguro. Agora sobre o prêmio do seguro. O prêmio é o pagamento efetuado pelo segurado ao segurador, ou seja, é o custo do seguro que para o segurado. O prêmio deve ser especificado no contrato de seguro, garantindo que o segurador assuma a responsabilidade de determinado risco. Com o pagamento do prêmio, o segurado adquire o direito a uma indenização previamente combinada. O prêmio do seguro é estabelecido a partir da sua descomposição em partes distintas que serão incorporadas até seu cálculo final. Os parâmetros gerais utilizados para calcular o prêmio são prazo do seguro, importância assegurada e exposição ao risco. A falta de pagamento do prêmio nas condições estabelecidas implica, por parte da seguradora, na dispensa das obrigações de indenizar o segurado, assim como no cancelamento automático do contrato. O prêmio pago pelo segurado refere-se a todo o período de vigência do seguro, assim os seguradoras denominam de prêmio ganho a parcela de prêmio relativa ao período de tempo do risco já passado. Os elementos que compõem o prêmio do seguro cobrado pelas seguradoras encontram-se no quadro a seguir. Esse quadro fala mensuração de risco, despesas administrativas, esses elementos são mensuração de risco, despesas administrativas ou gastos de gestão interna, elemento de despesa de aquisição de produção de gastos de gestão externa e elemento de remuneração do capital. 4 elementos, né? Mensuração do risco. Preliminarmente, o prêmio deve refletir os resultados obtidos através da análise estatísticas do risco, como o valor aproximadamente dos possíveis sinistros. Despesas administrativas ou gastos de gestão interna são de responsabilidade de seguradora que destinam-se à administração dos seus negócios, pessoal, aluguel, comunicação. Tem um elemento de despesa de aquisição de produção de gastos de gestão externa, que são os gastos correspondentes a esse tipo de despesas escorrem do processo comercial de distribuição e venda do seguro. A comissão dos corretores é o item mais importante das despesas de gestão externa. Remuneração do capital. A remuneração do capital empregado inclui o livro e a constituição de reservas patrimoniais, tendo necessariamente reflexo do prêmio. Agora, um termo estranho, que eu não entendo ainda, que é o sinistro. Mas pelo que eu sei é quando a pessoa morre ou desaparece. O sinistro é a manifestação concreta do risco previsto, ou seja, quando a coisa acontece, previsto no contrato de seguro e que ocasiona prejuízo ou responsabilidade. Quando da ocorrência do sinistro e houver indicação de cobertura e seguro na apólice. É na etapa de liquidação que se processa o pagamento da indenização. São indicadores de sinistrabilidade da apólice, de uma apólice, a frequência com que os sinistros ocorrem e os valores comparados com o prêmio pago. Sistema de seguros privados e previdência complementar agora. Deixa eu ver uma coisa, esse termo final. São indicadores de sinistrabilidade de uma apólice. A frequência com que os sinistros ocorrem e os valores comparados com o prêmio. Sinistro. Interessante. Sobre os sistemas de seguros privados e previdência complementar. O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNPsp, é o órgão normativo das atividades securatórias do país. Foi criado pelo decreto 73. Esquece o ano. Diploma que institucionalizou também o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual o citado colegiado é o órgão da cúpula. A principal atribuição no CNSP na época de sua criação era a de fixar as diretrizes e normas da apólice governamental para os segmentos de seguros privados e a capitalização, tendo posteriormente, com o advento da Lei 6.435, suas atribuições se estendido à previdência privada no âmbito das entidades abertas. Conforme disposto no artigo 1 da Lei 8.392. Daí o CNSP, de novo, Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados teve o prazo de vigência para funcionar como órgão colegiado prorrogado até a data de promulgada da lei complementar, de que trata o artigo 192 da Constituição Federal, ou seja, criar uma lei para aumentar o tempo desse conselho. Conselho Nacional de Seguro Privado. O Conselho Nacional de Seguro Privado tem se submetido a várias mudanças de sua composição, sendo que a última foi através da edição da Lei 10.191 de 2001. Eu não sei se ainda está atualizado para ter mudado de novo, porque esse conteúdo que eu estou lendo é velho.
Composição: Ministro do Estado da Fazenda ou seu representante na qualidade de presidente. Superintendente da Superintendência das Segurados Privados. A composição do CNSP. SUSEP, na qualidade de vice-presidente. Representante do Ministério da Justiça, representante do Banco Central do Brasil, representante do Ministério da Previdência e de Assistência Social, representante da Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, tem um monte de representante nesse conselho. Atribuições do Conselho: fixar as diretrizes e normas da política e seguros privados, regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação de penalidades previstas. Fixar as características, tem muito de fixar, né? Fixar características gerais dos contratos de seguros, previdência privada aberta e capitalização, estabelecer as diretrizes gerais das operações de seguro, de resseguro. Esse termo aqui que aparece às vezes, resseguro. Prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras da previdência privada aberta e da capitalização com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações. E, por fim, disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor. Atenção, o CNSP é um órgão normativo, Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada, aberta, capitalização e resseguro. A autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda foi criada pelo Decreto-Lei 73, que também institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, o IRB, Brasil Resseguros, IRB, Brasil Re... Esses termos sinistros. As sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização. As entidades de previdência privada aberta e os corretores habilitados. Chato. Medida provisória de número 1917. Tá. O CNCP teve a composição alterada. Daí aparece a SUSEP de novo, que é a superintendente da Superintendência dos Seguros Privados. Que nome estranho, né? A superintendente da Superintendência pode ser considerada o Bacen, que é o Banco Central, do Sistema Nacional de Seguros Privados. Ou seja, o SUSEP, o superintendente da Superintendência, é o cara central do Sistema de Seguros Privados. Capitalização e previdência privada. Daí atribuições do SUSEP aparecem, tem a fiscalizar, atuar, zelar, promover, zelar, todas as coisas básicas, né? Fiscalizar a constituição, organização e funcionamento de operação das sociedades seguradoras, da capitalização, entidades de previdência privada, abertas e seguradas, e resseguradas, de novo, na qualidade de executora de política traçada pelo CNSP. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro. Daí, terceiro, zelar pela defesa dos interesses dos consumidores, dos mercados supervisionados, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a elas vinculadas com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização. Quarto, promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando a sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem. Quinto, zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Sexto, disciplinar e acompanhar os investimentos daqueles entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. Sétimo, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP, se lembra, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e exercer as atividades por esse forem delegadas. Prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP. E acabou. Agora vamos falar aqui do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é a mesma sigla, só que termina com C. CNPC. Vamos ver se vai aparecer aqui algumas atribuições, conceitos. Olha aqui. Eu vou pular um pouco do CNCP para aparecer, que finalmente apareceu aqui um treco chamado conceito de resseguro, que é a palavra que fica aparecendo toda hora, né? O resseguro é uma prática comum feita em todo o mundo. Resseguro é comum como em todo mundo, tá? Com forma de preservar a estabilidade das sociedades seguradoras. Ou seja, o conceito de resseguro é para que os carinhas consigam continuar com o trabalho de roubar o nosso dinheiro. E garantir a liquidação de sinistro. Ou seja, quando as coisas acontecem, também o conceito de resseguro é garantir que o sinistro teve uma liquidação do sinistro. Eu não sei o que significa, ao segurado. Como o nome sugere, resseguro é o seguro do seguro. Quando uma companhia assume um contrato de seguro superior à sua capacidade financeira, ou seja, eles não têm nem como proteger o cara, ela necessita passar esse risco ou parte dele a uma resseguradora. Ou seja, a segura das seguradoras. Que louco, né? Entendi. Então é isso. Providência complementar é uma resseguradora de seguros. Tá. O CNPC
Conselho Nacional de Previdência Complementar é um novo órgão com a função de regular, o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, nova denominação do Conselho de Gestão de Previdência Complementar. O CNPC é presidente, né? Quem é o presidente? Pelo ministro da Previdência Social e composto por representantes da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc. A Previc aparece várias vezes, né? Também tem composto, quem é composto, né? Vamos ver quem são os personagens. Superintendência Nacional, Secretaria Políticas Previdência Complementar, CPPC, da Casa Civil, representantes da Casa Civil da Presidência da República, representantes dos Ministérios da Refazenda e do Planejamento, representantes do Orçamento e Gestão, representantes das entidades fechadas de Previdência Complementar, dos patrocinadores e instituidores dos planos de benefícios, das entidades fechadas de Previdência Complementar e dos participantes e assistidos de planos e benefícios dos referidos às entidades. O Decreto 7.123 dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, e da outras providências. Pode ser considerado a CMN da Previdência Complementar Fechada, Fundos de Pensão. Agora apareceu o personagem que estava participando do Conselho Nacional de Previdência Complementar, o Previc. Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. A Previc atua como uma entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdências complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observando inclusive as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Regional de Previdência Complementar. Agora apareceu as reguladoras de novo, vamos ver o que são reguladores. Reguladoras são as entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas, que têm por seu objetivo exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. Olha aí, um novo termo, retrocessão. O Instituto de Resseguros do Brasil, que se chama IRB, Instituto IR Resseguros IB Brasil, é uma empresa resseguradora vinculada ao Ministério da Fazenda. Qual é o conceito de resseguro? De novo, né? O resseguro é uma prática comum feita em todo o mundo e como forma de preservar a estabilidade das sociedades seguradoras e garantir a liquidação do sinistro e o auto-segurado com o nome sugere. Resseguro é um seguro de seguro. Quando uma companhia assume um contrato de seguro superior à sua capacidade financeira, ela necessita repassar esse risco a outra parte, ou parte dele a uma outra seguradora. O seguro do resseguro. Muitas vezes os valores envolvidos nos contratos de seguro são tão altos que mesmo ser seguro necessita de cobertura. Tão alto. Nesse caso, última página. Nesse caso, a pulverização do risco é feita entre resseguradoras internacionais, recebendo o nome de retrocessão. Quanto maior o valor do contrato, maior a necessidade de envolvimento de um grupo maior de empresas. Por isso, podemos dizer que resseguros é uma das atividades econômicas que há mais tempo praticada pratica a globalização. Além da pulverizado entre as resseguradoras... Pulverizado? O valor do bem segurado também pode ser dividido entre duas ou mais seguradoras. Essa operação é chamada de co-seguro, onde são emitidas tanto as apólices quanto forem as empresas envolvidas ou apenas uma apólice por uma das companhias denominadas líder, que passará a representar todas as sociedades seguradoras participantes do risco. Sociedades seguradoras são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima especializadas em pactuar contrato por meio da qual assumem a obrigação de pagar ao contratante segurado ou a quem está este designar uma indenização no caso em que advenha o risco indicado e temido, recebendo para isso o prêmio estabelecido. Área de atuação: seguros, previdência privada, complementar e capitalização. Sociedade de capitalização. Agora, um novo termo: sociedade de capitalização. Que tipo de seguro é esse? São entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas que negociam contratos, títulos de capitalização que têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo incontratado, o direito de resgatar parte dos valores depositados corrigidos por uma taxa de juros estabelecida contratualmente, conferindo e ainda a esses previsto o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro. Acho que eu já fiz isso aí em um título de capitalização uma vez. Entidades fechadas de previdência privada. O que são isso? Essas entidades de previdência privada? Fechadas. As entidades fechadas de previdência
complementar, que são fundos de pensão, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos e são acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas ou aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, entes denominados patrocinadores ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominados instituidores, as entidades. As entidades de previdência fechada devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional por meio de uma resolução chamada número 3.121, tá? No que tange à aplicação dos recursos dos planos de benefícios. Também são regidas pela Lei Complementar 109. Sobre as entidades abertas da previdência privada, as entidades abertas de previdência complementar são entidades constituídas unicamente sob forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único. Acessíveis a qualquer pessoa física, são regidas pelo decreto-lei, pula. As funções de órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Regional de Seguros Privados, CNCP, SB, que apareceu várias vezes, e da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Exemplo, o VGBL e o PGBL. Agora eu não entendi. Agora, outro carinhas, você percebeu que a gente começou a falar, depois que falou de seguros, falou de algum outro produto dos bancos, e por fim, agora está falando de algumas sociedades de coisas aí, né? Não, tem mais duas sociedades para terminar. Corretores de seguros. Corretoras são intermediários entre o adquirente de seguro e o tomador do capital, característica do corretor. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Para atuar, tem que ter autorização da SUSEP. Não é possível fazer um seguro sem a intermediação de uma corretora ou corretor. Comissão é a remuneração das corretoras, das sociedades administradoras do seguro-saúde. Sociedades administradoras de seguro-saúde são instituições que atuam na intermediação da venda de serviços de profissionais e empresas na área de saúde e o público interessado. Seu papel é, conceitualmente, reduzir os custos para o público interessado e garantir o fluxo de pagamento para os prestadores de serviços, sociedades de fomento mercantil, factoring. Esse factoring aparece algumas vezes no estudo de conceitos bancários. Tchau!